força máxima! Tudo bem? Estou aqui mais uma vez, né? Que honra, com o professor Maicon. Meu nome é Ieda Rodrigues, eu sou professora de História da Rede, dou aula atualmente para a unidade São Gonçalo e Campo Grande, e hoje a gente está aqui, eu e o professor Maicon, juntos, unidos nessa força-tarefa, para conversar com vocês sobre o ERJ. Não é não, professor? É isso, galera. Como a Ieda se apresentou, meu nome é Maicon Roque, eu sou de Geografia, sou da unidade de Nova Iguaçu, da unidade de São João e da unidade de Petrópolis. Uma ali pertinho da outra, mas está aí. Aqui é trabalho. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o ERJ, a gente vai falar um pouquinho sobre as questões que vão permear ali da Primeira Guerra, Segunda Guerra e Guerra Fria. Vamos trocar uma ideia, vamos falar de algumas coisas específicas, dicas de filmes, vários aí macetes. Fica aí que é sucesso. Vai ser bom, vai dar bom. Vamos lá. Vamos lá, então. A gente vai conseguir, de fato, tirar algumas dúvidas de vocês. Espero que sim. Vamos lá, então. Opa! Ó, nossa primeira questão aí, ó, o ERJ 2017. Demorou, vamos lá. Durante a Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, a ação do Partido Nazista na Alemanha ampliou a propaganda contra os que foram considerados inimigos internos da nação germânica. O cartaz abaixo é um exemplo dessa política. Aí está aí entre parênteses, entre aspas, perdão. Por trás das potências inimigas, o judeu, fecha aspas. Um aspecto da ideologia nazista observado nesse cartaz galera, estamos aí olhando o cartaz. Temos aí o judeu e está atrás de 3 bandeiras, União Soviética, Estados Unidos e ali o Reino Unido, Inglaterra, por aí. Beleza. Povo, foquem aqui comigo. Qual é, vamos dizer assim, o grande mistério dessa questão? Essa questão está bem tranquila, não tem muito para onde correr, lembrando que a gente está no contexto da Segunda Guerra Mundial, ok? E não tem outra. Letra A, já vou deixar o gabarito aí, resposta certa, letra A. E com isso a gente vai trocar uma ideia um pouquinho sobre esse contexto. Galera, vale a pena lembrar que o Partido Nazista, que surgiu ali mais ou menos na década de 30, ele tinha um cunho extremamente nacionalista, aonde eles colocavam sempre alguns inimigos em comum, como, por exemplo, os comunistas, como, por exemplo, os homossexuais, e, nesse caso, no caso dessa questão, é o judeu. Por isso, a ideia do antissemitismo, que é uma aversão ao judeu. Por isso que eu disse que é uma questão bem tranquila, porém, a gente tem que ter um conhecimentozinho, né? A gente tem que dar uma estudada para a gente entender mais ou menos o contexto de cada época aí. Logo, tendo essa ideia de ver o judeu como inimigo, como a Alemanha nazista via, essa questão acaba ficando um tanto quanto tranquila, visto que está falando do contexto da Segunda Guerra Mundial ali no comecinho, ok? Pode ir para... Professor, uma coisa que é legal, né, a gente comentar que, por exemplo, nessa imagem aí, a UERJ gosta muito de imagem, né, gosta muito de charge. A prova da UERJ ela não é como a prova do Enem. Você que vai fazer a sua prova, você precisa conhecê-la. Então, assim, a prova do Enem é uma prova que é mais extensa, com textos mais robustos. A prova da UERJ é uma prova muito mais objetiva, né? Sempre foi. Então, a prova da UERJ é uma prova que você precisa estar muito atento e muito afiado aí na sua interpretação de texto, né? na questão de você interpretar as imagens. Só para a gente fechar aí, tá? Quando a gente fala de fascismo, a gente precisa entender que o fascismo ele tem algumas características, né? E aí, para a sua prova, o que você precisa saber, tá? Fascismo. Quando a gente pensa em fascismo, a gente tem que pensar em, primeiro, autoritarismo,
a gente tem que pensar em unipartidarismo, né? Ou seja, partido único. A gente tem que pensar num culto à personalidade. A gente vai ter um culto ao líder que é muito forte, né? No fascismo. Então, Hitler vai ser cultuado na Alemanha, Mussolini ali na Itália, tá? A gente tem que pensar no anticomunismo, que é uma característica aí do fascismo, tá? A gente tem que pensar também na propaganda oficial, que é algo que é muito forte. Então, os estados fascistas, eles investem muito em propaganda, e uma das propagandas que eles vão investir muito é nessa do inimigo judeu. O judeu, ele está com essa estrela, gente, essa estrela de Davi aí, que identificava o judeu. Então, o Hitler, ele depois do Tribunal de Nuremberg, a gente vê que o judeu ele vai sempre andar na rua identificado, né, com essa estrela, porque aí você podia identificar o seu inimigo. Outra característica do fascismo é o inimigo comum. Então, quem é o inimigo comum da Alemanha nazista? Né? Quem é o culpado pela Alemanha estar naquela situação no pós-Primeira Guerra? O judeu. E o judeu, ele não é só judeu, né, professor? Ele é comunista também. Só que você tem que ficar atento nessa questão, porque aí a gente está marcando o quê? O antissemitismo. Atrás de todas essas bandeiras está quem? O judeu. Se reconhece ele pela estrela de Davi, por essas feições largas, né? Esse nariz maior que remete aí meio que à bruxaria, né, da Idade Média. Tá? Então, resposta aí, como o professor falou, letra A, né? Antissemitismo. E agora a gente vai para a próxima. Tá? Nossa próxima questão... Bora. Opa! Nossa próxima questão aí é de 2019, né? De ontem. 2019 foi ontem. E aí, já que 2021, a gente nem sabe como passou. 20 não tem contado muito. E aí, essa questão aí, gente, ela fala sobre a cerimônia de abertura, né, das Olimpíadas na Alemanha, né, em 1936. E ela vai falar assim, ó, tem a imagem aí, ela diz assim, ó, a cerimônia de abertura das Olimpíadas de 1936, ilustrada na foto, apresentou alguns símbolos e ideias do nazismo. No contexto das competições esportivas, um dos principais valores da propaganda nazista em relação à identidade nacional alemã aí tem aí as opções, a autenticidade da cultura, B, superioridade do povo, C, grandiosidade do território, D, modernidade da economia. Galera, a única resposta possível aí é a letra B, né? Superioridade do povo. Cara, na cerimônia de abertura, né, das Olimpíadas de 1936, que acontecem em Berlim, né, na Alemanha, uma das coisas que o Hitler vai fazer, ele vai aproveitar, né, esse evento aí para colocar ali a grandeza das ideias alemãs, né, nesse contexto. Então, a gente vai ter um orçamento que vai ser 20 vezes maior do que era o previsto. Então, a gente vai ter a construção aí de grandes estádios, né? A gente vai ter uma Alemanha que vai apresentar para o mundo uma realidade pacífica, né? Uma realidade utópica, né? Porque não existia essa realidade não da Alemanha, mas é isso que o Hitler vai apresentar. Tá? A gente vai ter aí esses cartazes antissemitas sendo retirados ali do entorno para que a imagem da Alemanha não ficasse manchada para o mundo. Então, a gente vai ter aquela coisa da superioridade da raça ariana sendo exaltada, né? Que é uma das coisas aí que o nazismo vai pegar aí como principal, né? Essa superioridade da raça ariana que se relaciona aí com essa raça branca, que, enfim, é superior e melhor que as outras. Só que a gente tem a Alemanha que sai, enfim, muito bem, né, dessa Olimpíada. A Alemanha, se eu não me engano, acho que ganhou 38 medalhas de ouro nessa Olimpíada. Uma coisa assim, surreal, né? E aí, Hitler está lá, só que o que acontece, né? Na corrida, né, naquela disputa de corrida, a gente tem um nome que é muito importante, que é o Jesse Owens. Né? O Jesse Owens, e aí isso é muito importante para você saber, para a sua prova, tá? É uma das grandes imagens históricas, muito bonito, né? Que o Jesse Owens ele vai ganhar as corridas, né? Ele vai ganhar 4 medalhas de ouro. E ele vai deixar
a galera branca, né, ali em segundo e terceiro lugar. Tá? Então, o Hitler ele teve que ver um homem negro, né, vencendo ali, né, a raça ariana dele ali na Alemanha nazista, dentro de casa. Né? O Jesse Owens era aí um americano. Né? Então, é muito legal, né, a gente estabelecer aí esse contraste. Queria até aproveitar para dar uma dica de um livro, tá, gente? Tem na verdade, uma graphic novel, tá? Em formato ali de quadrinho. Cara, se você não viu, se você não leu ainda, leia. O nome dessa HQ é Maus, é do Art Spiegelman, tá? Ganhou até o Pulitzer, né? Que é um dos grandes prêmios aí de literatura, né? E, nossa, é uma delícia de ler. E ele é genial, ele retrata os judeus como ratos, os alemães como gatos e os americanos como cachorros. Eles vão contar aí a história de um dos sobreviventes de Auschwitz, aí se relaciona muito bem com esse contexto, né, que a gente está estudando agora. Muito, muito boa, uma delícia de ler. Bom, e agora a gente vai para a próxima. Nossa próxima questão aí é uma questão da UERJ de 2019. Nessa questão, ela está trazendo aí algumas das manifestações, né, do ano da década de 60, na verdade. Né? A década de 60, que é a década aí conhecida como... na verdade, o ano de 68, né, na verdade, é conhecido aí como o ano que nunca terminou. Né? Que a gente tem, enfim, vários movimentos sociais acontecendo nesse período, então, várias revoltas. Então, a gente tem a passeata dos 100 mil aqui, né, no contexto de ditadura. Essa imagem ali de cima de Washington, né, do Dan Rose Kashmiri, né, que é um estudante, né, que estava numa passeata aí contra a guerra do Vietnã, né, uma passeata que acontece nos Estados Unidos. A gente tem ali, ó, Paris também, né, embaixo ali no México. Então, essa década de 60, na verdade, ela é muito permeada por muitas coisas. Né? A gente tem segregação racial nos Estados Unidos acontecendo, né? Martin Luther King, Malcolm X, né? Inclusive, 68 é o ano que o Martin Luther King é assassinado, né? Martin Luther King é assassinado em 68. A gente tem Woodstock, movimento hippie, né? A galera querendo liberdade do corpo. A gente tem também, nesse período, um movimento estudantil muito robusto, né? Que vai estar muito ativo aí, vai tentar promover essas mudanças com relação a tudo que está acontecendo nesse contexto aí já, que agora essa questão aqui está tratando de um contexto que é de Guerra Fria, né? E aí diz assim, ó, entre 67 e 68, com destaque para 68, ocorreram em vários países movimentos de contestação de grandes proporções e com motivações variadas, como retratado nas fotos. Um dos aspectos comuns entre esses movimentos foi, letra A, crítica do partido político à bipolaridade internacional. B, oposições dos segmentos sociais às decisões governamentais. C, repressão dos protestos populares pelas autoridades militares. D, agravamento de problemas financeiros pelo mercado mundializado. Tá? A gente aqui, né, obviamente, que esse contexto é um contexto de Guerra Fria, né? A única resposta possível é a letra A, né? Crítica dos partidos políticos à bipolaridade internacional, né? A gente vê, por exemplo, Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, né, vão acontecer nesse contexto, né, da disputa entre o bloco socialista e o bloco capitalista. Né? Então, essas passeatas também estão dentro desse contexto. Então, resposta aí, gabarito da sua questão aí da UERJ, letra A de amor. Galera, olha só, rapidão, voltando aqui à questão que a Ieda estava falando, tem como voltar rapidinho aí? Claro. A questão, isso. A gente pode reparar, foquem bem na palavra bipolaridade. Galera, a gente tem que se ligar em determinados contextos que vão passar aí nesses períodos de guerra, ok? A partir do momento que a gente fala no contexto de bipolaridade, a gente está falando de Guerra Fria, onde a gente tinha dois blocos ali
disputando áreas ali de influência, disputando a hegemonia da geopolítica mundial, que era o bloco capitalista e o bloco socialista, um dos Estados Unidos, outro com a União Soviética. Então, a gente sempre tem que focar nessas palavras-chave que vão nos dar aí, vamos dizer assim, uma maior tranquilidade de acertar uma questão, ok? Posteriormente, com o fim da Guerra Fria, a gente vai ter aí um contexto multipolar, onde muitos acharam que a gente ia ter um contexto unipolar com a vitória de um deles. Não, a gente teve um contexto multipolar devido a várias coisas, até porque a geopolítica ela é muito dinâmica. Então, é algo que a gente sempre tem que estar estudando, sempre tem que estar ali lendo, entendendo, tanto que, por mais que sejam questões voltadas para períodos de guerra e Guerra Fria, a gente tem algumas questões que a UERJ gosta muito de fazer isso, de pegar uma questão dessa de período de guerra e trazer algo da atualidade e colocar ali um contraponto, colocar ali um paralelo, para a gente conseguir entender e, no caso, executar uma questão. O UERJ gosta muito disso. A cara da UERJ, então, né? A gente sempre tem que ficar ligado no que aconteceu na história e no que vem acontecendo atualmente. Essa é a dica. Perfeito, perfeito, professor. Aliás, vou dar a dica aí agora de mais um filme, a louca dos filmes. Gente, esse daqui tem no Netflix, hein? Ó, Os Sete de Chicago, filmaço. Isso aqui é para você ver final de semana, tá? Não é só de Harry Potter e Grey's Anatomy que se vive a vida. A gente precisa também, você que está aí para fazer vestibular, amo Harry Potter, amo Grey's Anatomy, mas a gente precisa ver outras coisas. Então, assim, esse filme, Os Sete de Chicago, é maravilhoso, porque ele está dentro desse contexto de Guerra Fria, né? Dessa década de 60 que é tão turbulenta, e esse filme, Sete de Chicago, ele se passa ali nos Estados Unidos, então a gente vai ter alguns movimentos que vão se relacionar aí nesse filme, né? Esse filme se passa ali num tribunal, então a gente tem a galera dos Panteras Negras, a gente tem a galera do movimento hippie, a gente tem o movimento estudantil ali, a gente tem as lutas contra o processo de segregação racial acontecendo, né, dentro desse filme. Então, cara, é um filmaço para você ver, para você ter aí, usar aí na sua prova, né, tentar aí estabelecer conexões com o que você sabe. Muito importante que a gente se dedique também, né, a ver um pouquinho desses filmes, né? Porque ajuda muito aí para você que vai fazer prova e até para você que talvez, normalmente quem faz o UERJ faz Enem, né, professor? E aí, se você for fazer uma redação, cara, por que não citar um filme? Eu lembro que quando eu fiz o Enem, nos primórdios, lá em 2015, quando eu passei para o UFRJ, eu lembro 2015, vou nem falar quando eu fiz. Ai, meu Deus! Ai, passou muito rápido, né? Mas, enfim, quando eu fiz o Enem, eu lembro que eu citei um filme. Eu citei Sex and the City. Eu lembro que o meu tema era publicidade infantil. E aí, assim, me ajudou. Tirei um notão, passei para o UFRJ. Então, assim, filme sempre ajuda. Lembrando que filme não tem um compromisso fidedigno com retratar, né, a história, né? Então, assim, em matéria de retratar fidedignamente, né? Ou seja, ali o mais próximo da verdade, mas nos ajuda muito, tá? Nos dá ali ajuda ali para poder escrever uma redação, para poder estabelecer conexões, tá bom? E essa próxima questão aí é uma questão da Guerra do Vietnã, tá? A Guerra do Vietnã, ó, diz aí, ó, o destino da menina que foi a cara de uma guerra. Tá? Ela se transformou em símbolo do Vietnã. Tá? Hoje, Tan Tin Kin Phuc, nem sei se falei certo o nome dela, ainda carrega as marcas do bombardeio, mas se esforça para superar o trauma. A bomba foi lançada sobre seu vilarejo quando tinha 9 anos, por soldados do Vietnã do Sul, com tropas norte-vietnamitas. A operação foi coordenada por militares americanos. No regime comunista, Pan
obteve a autorização para estudar na medicina em Cuba, onde conheceu o marido. Na viagem de lua de mel, o avião fez uma escala no Canadá, de onde o casal nunca mais saiu. Nos anos 1990, a vietnamita passou a atuar como ativista de direitos humanos, tornou-se embaixadora da Unesco e criou uma fundação. Até hoje, Pan se lembra dos comentários do então presidente americano Richard Nixon, que duvidava da autenticidade da foto que correu o mundo, na qual ela foge nua após o ataque da bomba de napalm. Tá? Gente, essa imagem aqui, na época, ela saiu em todos os jornais do mundo. Foi estampa em todos os jornais. Tá? E aí, vamos para a questão, antes da gente comentar, vamos para a questão. A questão diz assim, ó, a Guerra do Vietnã, no Sudeste Asiático, foi um dos conflitos mais sangrentos do século XX, estando diretamente relacionado às tensões do contexto internacional, nas décadas de 1960 e 70. Identifique um fator que caracteriza a Guerra do Vietnã como um conflito típico da Guerra Fria. Apresente duas consequências desse conflito para esse país. Tá? Gente, a Guerra do Vietnã ela se dá por quê? Né? Porque a gente tem um bloco socialista, né, do Ho Chi Minh e um bloco capitalista ali, né? O Vietnã ele foi dividido e aí tinha que ter eleições, a ONU intervém lá para unificar. E aí, caramba, né? O Ho Chi Minh tinha sido ali o herói, né, da independência do Vietnã. E aí, enfim, a gente vai ter esse conflito entre a galera do Norte e a galera do Sul. E aí se dá a Guerra do Vietnã. Inclusive, gente, a Guerra do Vietnã é uma das guerras mais noticiadas da história. Tá? Então, o que você tem aí de material, né, referente a essa guerra não está no gibi. Tá? É uma das únicas guerras que os Estados Unidos tomam um pau feio. Né? Os Estados Unidos tomam aí uma surra dos vietnamitas. Né? A Guerra do Vietnã é uma guerra de guerrilha, então eles tinham várias táticas, mata fechada, e tal. E essa bomba de napalm era o que? Era mais conhecida aí também como agente laranja, né? Que o professor Michael vai falar melhor para vocês depois, mas enfim. Então, o que caracteriza aí essa guerra como um conflito tipicamente da Guerra Fria? Essa disputa, né, entre esses dois blocos, o socialista e o capitalista, e aí duas consequências desse conflito para esse país, a gente pode destacar aí, tá? A questão, tá? Da unificação territorial. A gente pode falar também sobre a devastação agrícola, porque essa bomba de napalm, que é um agente químico, ela vai, né, ter uma interferência muito grande ali na agricultura, no solo. Tá? Essa moça, né, que está ali, da foto, que é uma criança, hoje ela até escreveu um livro, se vocês pesquisarem na internet o nome dela, ela é toda marcada, como se esse agente laranja que jogaram ali no Vietnã é de tamanha crueldade, galera, que as pessoas elas ficaram deformadas. Hoje, a gente tem consequências até hoje no Vietnã por causa dessa bomba, né, dessa bomba química. Então, a gente tem problema de mutação genética no Vietnã, né, algo muito sério. Né? A gente tem todo um território, né, que é afetado, né, agricultura, né, o solo, não é, professor? Exato, exato. Esse agente laranja, ele foi bastante usado ali nesses períodos de guerra, até porque os estadunidenses não tinham. O nome se dá devido a uma faixa laranja que tinha ali nos compartimentos aonde esse produto estava. Eu não vou me ater aí a falar dos produtos, das fórmulas, porque isso aí é para o professor de química, eu não quero aí entrar nesse mérito, mas era uma estratégia que eles usavam, até porque os soviéticos eles estavam ali usando táticas de guerrilha, eles estavam se escondendo nas florestas, e esse agente laranja ele era justamente para o quê? Para fazer com que a floresta ali, a cobertura vegetal caísse e seria mais fácil para os estadunidenses eles identificarem os soviéticos que estavam ali estrategicamente se escondendo. Então, não era só o agente laranja que eles usavam outros tipos de agentes químicos. Eu li até uma reportagem falando sobre isso, que no ano de 2019, ou seja, ontem,
a gente ainda encontra, vamos dizer assim, vários vestígios desse agente laranja, tanto em águas superficiais, tanto no solo, e isso degradou de maneira absurda o solo vietnamita, trazendo seríssimas consequências, né, para a agricultura, para outros recursos naturais e por aí vai. Pois é, né? Até eu vi que até os lençóis freáticos ali, né, foram afetados, né? Tem muita gente, tem muitas crianças que nascem hoje, gente, com problemas físicos, né? Por causa disso, porque ficou, né, no solo, na água, na vegetação, nas pessoas. Então, assim, foi de tamanha crueldade. Os Beatles até foram um dos principais aí, né? Um dos principais nomes aí do rock a lutarem, né, contra a guerra do Vietnã, porque as notícias que saíram na mídia eram terríveis e de tamanha crueldade, né? E aí, ó, questão aí, ó, da UERJ de 2016, ó. E demorou. É gráfica comigo. Vamos lá. Galera, seguinte. A variação da curva do gráfico entre 1950 até ali 1975 é explicada pelo seguinte evento histórico. Galera, vamos lá, vamos deixar bem claro. A questão está querendo dizer, a questão está perguntando entre 50 e 75. Mas vamos lá, vamos trocar uma ideia aqui comigo. Se a gente for parar para analisar, tanto aí no período de 1960 quanto no de 1990, a gente vê uma inclinação, uma subida mais acentuada, ok, da curva. E se a gente for parar para olhar o gráfico, que é muito importante, galera, de interpretar o gráfico com todas as informações que ele vai nos fornecer, vamos lá. Ampliação da ONU, beleza? É o título do gráfico. Se a gente olhar no lado, número de países, ou seja, países membros, e estudando, como a gente estava falando no começo, que não basta só ter uma boa interpretação de gráficos, mapas e imagens, charts e por aí vai, a gente tem que ter um conhecimento, a gente pode perceber que o que ocorreu ali na década de 60 para um crescimento dos países e o que ocorreu na década de 90 para outro crescimento mais acentuado dos países. Vamos dar um recuo histórico, vamos fazer aí um remember. Vamos lá, galera. Pensem comigo aqui. Década de 60, a questão já está ali, ó, bonitinha, resposta certa, letra D. Descolonização asiático-africana. Nesse período, galera, a gente teve vários, entre 50 e 75, nós tivemos vários conflitos, onde diversos países foram, vamos dizer assim, ganharam a sua independência. Mas vamos estudar um pouquinho, vamos pensar um pouquinho aqui, galera. Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra, o que aconteceu com o continente europeu que colonizava vários países aí, africanos, asiáticos? Teve um declínio. Eles saíram totalmente prejudicados da guerra. Então, seria muito complicado eles conseguirem manter aí colônias e também eles tiveram, vamos dizer assim, alguns incentivos para que eles decretassem uma independência para essas colônias, ok? Aí, pulando lá para a década de 90, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar também o fim da Guerra Fria. O fim da Guerra Fria, a gente sabe o que aconteceu, a gente sabe que teve aí o fim da União Soviética se dissolvendo em vários países, tivemos o fim da Tchecoslováquia também, porém, contudo, todavia, entretanto, a questão quer saber do período de 50 a 75, ou seja, resposta letra D, ok? Se a questão tivesse falando aí da década de 90, seria a letra B, mas como não está, letra D. Tranquilo, gente? Suave? É isso. Pô, esses marcadores de tempo são fundamentais, né? Para que consiga ali acertar ou não a questão. Aí, ó, próxima questão aí, professor.
Beleza, vamos lá. Em novembro de 2014, a Alemanha celebrou 25 anos da queda do Muro de Berlim. Apesar do tempo decorrido e dos investimentos realizados, ainda persistem muitas diferenças entre porções ocidental e oriental do país. Os mapas abaixo apontam exemplos dessas diferenças. Uma prioridade da plataforma política do Partido Nacional Democrata, da extrema-direita alemã, é a adoção de severas restrições para o país. Com base nessa informação, e na análise dos mapas, a porção oriental do país possui atualmente, como característica social marcante, níveis mais elevados de... Galera, vamos trabalhar aqui comigo. Pensem aqui um pouquinho. Antes de mais nada, a gente já conseguiu reparar, tenho certeza que o aluno aí do Força já conseguiu achar a resposta já deixando claro aí, já dando gabarito, a resposta letra C, sentimento xenofóbico. E vamos conversar um pouquinho sobre o contexto dessa questão. Galera, a gente tem aí, como Partido Nacional Democrata Alemão, um partido que tem, vamos dizer assim, um pezinho lá no nazismo. É um partido que veio aí do partido considerado sucessor do partido que o Hitler pertencia e liderava. Com isso, galera, a gente consegue entender um pouquinho esse contexto. Outra coisa importante é a se ressaltar que em 2019 teve um grande impacto alemão aí, que um vilarejo próximo aí a Frankfurt conseguiu, vamos dizer assim, a proeza de eleger um cidadão desse partido, o que gerou várias revoltas, o que gerou várias confusões aí, vários embates, vários debates sobre o assunto. O assunto acabou vindo à tona, né? Uma nova onda totalmente conservadora aí na geopolítica. E com isso, galera, voltando aqui para a questão, a gente consegue entender que temos aí um mapa, né? Se a gente for parar para analisar taxa de desemprego 2013, a gente vê uma maior, vamos dizer assim, uma coloração mais escura do lado oriental e aí no sucesso eleitoral do Partido Nacional Democrata Alemão, também em 2013, a gente vê o lado oriental também com uma coloração mais forte. Isso mostra um sentimento extremamente xenofóbico, até porque esse partido eles têm aí um cunho também anti-imigrante, que faz com que esse lance, esse sentimento xenofóbico seja bem mais acentuado. Perfeito. Ok? Perfeito, aí, ó. Saideira, professor. É isso, vamos lá. Temos aí uma reportagem falando aí sobre Cuba. Beleza, pessoal? Os novos negócios em Havana impulsionaram outro setor até então pouco em voga na ilha, a publicidade. As histórias de pequenos empreendedores que deram certo foram inspiração para a revista eletrônica mensal em La Havana, que chegou ao seu terceiro número em março desse ano. O objetivo, segundo um dos seus criadores, é mostrar o que está acontecendo na cidade e as transformações no país, principalmente na capital. A gente pode ver que essa é um trecho retirado aí de 2015. Agora, vamos partir para a questão. Cuba passou a ser um país socialista após a Revolução ocorrida em 1959. Nas últimas décadas, porém, tem vivenciado mudanças derivadas da
da dissolução da União Soviética, entre as quais estão citadas no trecho da reportagem. A expansão desses novos negócios cubanos está diretamente relacionada à expectativa da seguinte possibilidade. Fechou? Galera, também, mesmo esquema de sempre. Não vou me prolongar muito a dar o gabarito. Resposta certa, letra C. Fim do embargo econômico norte-americano, estadunidense. Galera, o que seria um embargo econômico? Para a gente entender, esse embargo econômico ele funciona da seguinte forma. É meio que uma forma de isolar, economicamente falando, um país através das negociações, através de importação, exportação e por aí vai. Vale a pena lembrar, a questão nos falou que Cuba ela estreitou bastante os laços com a União Soviética, que ajudou bastante o país ali na Revolução Cubana, ok, em 59, e isso deixou, vamos dizer assim, bem, vamos dizer assim, contrariado os estadunidenses, no caso. E com isso, eles começaram, vamos dizer assim, a tentar isolar economicamente o país, que, querendo ou não, ficou um tanto prejudicado ali na década de 80, quando a União Soviética parou de dar ali suas ajudas, os seus auxílios ao país. Esse país, para tentar, vamos dizer assim, um dinamismo econômico a mais, tentar um up ali na economia, eles abriram a ilha para o turismo, o que deu um up aí, deu uma moral no terceiro setor da economia, né? Comércios e serviços, lembrando bem, que fez com que Cuba começasse, vamos dizer assim, a alavancar um pouco a sua economia. Porém, ali no período do Barack Obama, quando ele estava aí na presidência, diplomaticamente, deixando bem claro, Cuba e Estados Unidos começaram a trazer aí, vamos dizer assim, levantar esse debate referente aí ao fim do embargo econômico dos Estados Unidos, fazendo com que Cuba tivesse outras opções além do turismo para, vamos dizer assim, dar um levante econômico. Beleza? Dá aquela respirada, né? Cuba volta a respirar. Então, gente, como a gente viu, né? Eu e o professor Maicon aqui resolvendo as questões da UERJ para vocês, a gente viu que as questões da UERJ elas são muito objetivas, né, professor? São questões assim que elas vão direto ao ponto. Não é que nem o Enem que vai te dar aquela canseira, né? A UERJ ela é melhor com você, ela é mais sua amiga, tá? Com relação ao tempo, tá? Com relação às questões que são mais objetivas. A questão aqui é você ter atenção. A gente viu que os marcadores de tempo, eles às vezes vão poder te salvar ali na hora de você fazer a sua questão. Então, saber situar ali, século XIX, do que está falando? Século XX, né? E saber situar ali, se situar no tempo te ajuda muito, né? Principalmente não dar mole aí e errar a tua questão. E aí, eu queria conversar com vocês sobre algumas dicas, né, professor? Sobre a UERJ, né? Acho que a primeira coisa que a gente pode falar aqui é que você precisa conhecer a sua prova. Isso vai fazer com que você passe, tá? Claro que existe muito, né? Obviamente, né? Não é só conhecer a prova que faz você passar, mas estudar, né? Com certeza, né? 90% aí, mas, cara, se você não conhece a sua prova, o mínimo. Se você não conhece a sua prova, a chance de você tomar uma rasteira é grande, né? Por quê, galera? Para pensar aqui comigo. Você vai fazer a prova, tá? Só que aí você não sabe como é que é a dinâmica da prova, você não consegue aí pensar no tempo de duração, no tempo que você tem para fazer cada questão. Então, conhecer a sua prova é fundamental. Você tem que entender que, por exemplo, a UERJ, diferente do Enem,
não tem peso para determinadas áreas, né? Que nem tem no Enem. A UERJ é diretão, tá? Então, isso faz diferença no final das contas, tá? Outra coisa, como a gente viu, a abordagem da UERJ, ela é muito mais conteudista, muito mais do que o Enem, né? O Enem é uma prova que você senta lá, você vai fazer a prova, o Enem te cansa muito, mas você tem aquela questão de que as respostas até dos gabaritos do Enem se relacionam com questões mais amplas, né? O Enem ele gosta muito de unir uma matéria com a outra, né? De estabelecer ali uma relação entre história e filosofia, por exemplo. Então, é uma prova muito mais geral do que a prova da UERJ. A prova da UERJ exige que você esteja mais atento. E eu e o professor Michael, a gente separou, né, esses temas aí justamente porque são um dos que mais caem, né? Guerra Fria aí, Exato. e Segunda Guerra Mundial. Cara, vamos lá. A prova da UERJ é uma prova bastante crítica. A gente tem que tomar cuidado com isso. É uma prova que vai trazer aí elementos de atualidade junto ali paralelamente com coisas que aconteceram no decorrer da história. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, como eu falei, não basta só estudar história, não basta só estudar geografia. Tem que ter o capital cultural de estar antenado com o que está acontecendo no mundo afora. Senão, vai dar bobeira em muita questão. Outra coisa bem importante, como falei aí no começo e vou repetir, é uma boa interpretação. Uma boa interpretação, porque a UERJ gosta muito desses elementos. Como eu falei, usa muito da crítica, dos conteúdos críticos, porém, gosta muito de uma charge, gosta muito de um gráfico, gosta muito de um mapa. E a interpretação faz tudo. Gosta muito de trechos de reportagens. Oi? A interpretação faz tudo. Exatamente. Então, tem que estar ligado. A gente tem que chegar ali com o nosso conhecimento, porém, a gente tem que saber ir de algumas malandragens, como fazer algumas provas antigas. Não mata ninguém. Pegar para se testar, senta um dia, faz uma prova antiga, até porque o conhecimento da banca é fundamental em qualquer concurso. Qualquer concurso, a gente tem que estudar, sim, a banca que a gente está ali atuando. Então, tanto na geografia quanto na história, se faz muito importante um conhecimento a mais da banca. Tanto se você for fazer o UERJ, quanto se você for fazer Enem. A gente tem que saber muito bem no terreno que a gente está pisando. Beleza? Perfeito. Professor, antes da gente encerrar aqui, queria deixar uma dica aí com vocês. Já falei aqui de alguns filmes para vocês verem, né, durante a nossa apresentação. Mas, cara, vê então, pesquisa lá, vai ler a HQ lá do Maus, muito boa, para te dar aí arcabouço teórico, você conseguir estabelecer conexões aí com o que você já sabe, tá? A gente também tem os sites de Chicago aí, dever de casa para você ver, tá? Senta lá, é uma delícia, gente, filmaço, filmaço. Tá? A gente também tem A Forma da Água, se eu não me engano, A Forma da Água foi até indicado ao Oscar, tá? Que é um filme, gente, A Forma da Água é um romance lindo, vocês vão amar. É de uma criatura, né? Se passa aí nesse contexto de Guerra Fria, então nessa disputa ali, né? Nessa corrida entre Estados Unidos e União Soviética, né? Então, nesse contexto de Guerra Fria, a gente tem uma moça, né, que é Elisa, que é meu amorzinho, Elisa, ela é muda e ela se apaixona por uma criatura fantástica, né, que inclusive vem da onde? Do Brasil, da Amazônia, enfim. Então, é um filme aí legal para você dar uma olhada, dar uma vista aí no final de semana, com a sua mãe, com seu pai, tá? E aproveitar aí para estudar aí para a prova, tá bom? Então, professor, cara, prazer enorme estar aqui com você, muita honra, muito obrigada aí pelo seu tempo. Muito obrigada pelo seu tempo. Nada, a gente está aqui para isso. Galera do Força, então... Valeu.
Um beijo enorme, galera. A gente se despede aqui. Valeu, e até a próxima. Tamo junto. Tamo isso, até a junto. próxima. Valeu, pessoal. A gente foi. Valeu.